É isso? Exatamente, Samir Nóbrega. Boa noite para vocês e para os ouvintes também. O prazer é nosso, Samir. Você é autor de alguns livros, já estou observando aqui. Sim. Primeiro A gente livro... escreve um pouquinho, né, na medida do possível. Legal. Produz alguma coisa, né, Sérgio? Você gosta de ler, Sérgio? Eu adoro. É bom, é bom. Mal não faz, né? Bom, para nós que atuamos na crônica, principalmente quando a gente que atua na comunicação, no caso aqui, certo, esportiva também, eu também faço outras editorias aqui. Você é autor do livro Debatendo com Jovens. Exatamente. Foi o seu primeiro livro. E agora, as Copas Perdidas em 2014, 1950 e 2014. Isso, e lancei também, Marcelo, recentemente, só que ele é apenas pela internet. Se chama O Manual do Vencedor. Manual do Vencedor. Mas esse livro ele tá sendo vendido apenas na internet, na Amazon. Pessoal que compra por e-book. Não tem o livro físico como esse aí que está aí na sua mão. Manual do Vencedor. Exatamente. Mas eu estou aqui com o livro aqui. As Copas Perdidas em Casa. Como é que surgiu a ideia? Não, na verdade é o seguinte, eu sou como vocês, eu acredito também, um apaixonado por futebol e em especial pela história da seleção brasileira nas Copas do Mundo. E acontece o seguinte, quando em 2007 declararam que o Brasil ia ser sede da Copa de 2014, eu já tinha planejado escrever alguma coisa sobre. E eu resolvi juntar em uma obra, em um livro, as duas Copas do Mundo que o Brasil sediou em casa e a atuação da seleção brasileira. E como eu te disse antes de entrar no ar aqui, um pouquinho do contexto político e social da coisa. E eu fui escrevendo à medida que a Copa do Mundo foi tendo sequência, de 2014, claro, porque em 50, né? Ninguém aqui estava vivo. Mas aí foi o seguinte, após a derrota para a Alemanha por 7-1, eu achei que ficaria muito legal juntar no mesmo livro a Copa de 50 e de 2014. E aí o pessoal pergunta, pô Samir, mas por quê? Né? Por que uma história tão trágica? Eu explico que eu penso que é o seguinte, quando o Brasil venceu 5 Copas do Mundo, né? 58, 62, 70, 94, 2002. E existem mais de 1000 obras sobre o assunto. E quando o Brasil perdeu a Copa de 2014, até esses cronistas mais famosos, ninguém quis lançar nada sobre. Porque às vezes no nosso país as pessoas não querem olhar muito para a derrota, né? Porque eu tenho certeza que se o Brasil fosse ex-campeão do mundo em 2014, teriam vários livros sobre, né, a conquista. Então eu resolvi juntar a Copa de 50 de 2014, colocar num livro, falando sobre as derrotas sim, porque eu acho que é o registro da nossa seleção brasileira, e como o futebol faz parte da cultura e da essência do brasileiro, também é a história do nosso país, né, Sérgio? Não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente. E uma das coisas que eu estou vendo aqui, Marcelo, que o Samir é um jovem, né? Um jovem, e falando do passado... Mais ou menos. Pode falar a idade, pode falar a idade. Eu tô com 23. Aí, 23 anos. Mas é 24, essa idade de 24 não é muito legal, né, velho? Não, o que eu admiro, Marcelo, é que um jovem buscando a história do Brasil, né? Quanto outros jovens aí não pensam nisso. Parabéns para você pela iniciativa, parabéns pelo livro. Muito obrigado. Fala para mim daquele que está no site lá, aquele outro livro que você disse aí. Na verdade... O Manual do Vencedor. O que é o Manual do Vencedor? O Manual do... perguntar nesse livro aqui que é interessante. Claro, com certeza. Mas literatura a gente também pode discutir em qualquer momento, né? O Manual do Vencedor é um conjunto de pensamentos sobre conquistar e trilhar bons caminhos na vida, tanto profissional como na vida pessoal, mesmo familiar. Correto. É um livro que é um conjunto de 109 pensamentos escritos por mim, advinda das minhas jovens experiências, mas já tenho 23 anos, acho que dá pra... E expressão da minha arte também, Marcelo. Eu quis colocar isso num livro e publicar de maneira independente. Eu não tenho uma editora que me banque nesse o Manual do Vencedor. Nesse As Copas Perdidas em Casa é a editora Multifoco. Aliás, quem quiser adquirir o exemplar, tem que ir no site da editora Multifoco e procurar As Copas Perdidas em Casa. É uma editora também independente. Você fez um lançamento aqui na capital? Eu fiz em Campo Grande. Eu fiz em Campo Grande, lá em São Paulo, onde eu estou morando agora. Sou estudante da USP, da IASH, de Lazer e Turismo. Lá em São Paulo eu fiz um lançamento no Estante USP. E aqui em São Paulo eu fiz... onde que foi mesmo? Aqui em Campo Grande, no Alto da Grande. Terezinha, ela está aqui também. Seu pai está aqui também. Meu pai está aqui também, um abraço. Meu pai, ele torce um pouquinho de Piracicaba, cara. Seu pai torce um pouquinho. E você está aqui? Eu sou corintiano. E a mamãe? O que você é, palmeirense? Minha mãe é operária. Sabe que eu sou corintiano e operária. Ela é da época que lotava o Morenão. Se Deus quiser vai voltar a lotar aí, mas já foi em vários
Mas, Samir, você gosta de futebol, você gosta do esporte, é isso? Eu você adoro. Foi jogador? Eu adoro. Eu sou peladeiro. Sou peladeiro. Que profissional eu falo a verdade, eu não teria condição de ser profissional. Eu acho que vocês entendem muito melhor do que eu. Tem toda uma busca, um objetivo de vida que você tem que focar a sua vida nisso, né? Eu joguei salão na escola Senec, aqui em Campo Grande, antes de ir para São Paulo, fiz meu ensino médio lá. E só mais ou menos por aí. Mas eu sou sim, eu sou historiador do futebol. Eu amo a história do futebol, não só do Corinthians, não, já me peguei lendo vários livros, documentários sobre a história do Palmeiras também, me interesso também sobre a história do futebol do nosso estado. Eu acho importante a gente buscar. A história do futebol é muito abrangente, né? Na sua avaliação, você pesquisou, com certeza ouviu diversas pessoas, qual foi o grande legado da Copa do Mundo para nós? De 2014? 2014. Cara, então, isso é uma coisa muito importante que você perguntou. Já na USP me perguntaram isso daí também. É o seguinte, é claro que ainda está muito recente. A nível de história, 2014 está aí, né? Julho de 2014 foi ontem. Então, assim, o que a gente pega de legado, por enquanto, nós podemos ver os estádios, apesar de ser questionável, né? O que vai acontecer com o estádio de Manaus? O de Cuiabá? Arenas. Tudo isso tem que ser... As arenas também mudaram um pouquinho, né? A maneira do torcedor, né? Eu fui há uns dias atrás assistir Corinthians e Santa Fé, na Libertadores. É um público de classe média alta. Então isso é algo que tem que ser debatido também. O povão não está mais indo, né? A verdade é essa, no estádio, lá em São Paulo. Os ingressos estão caríssimos. Os ingressos estão caríssimos. Tem o problema do horário dos jogos em relação à televisão. Porque a televisão não mostrou, mas a Gaviões da Fiel contra o Santa Fé foi com várias faixas contra algumas emissoras de televisão que mandam, né, nos horários do futebol, e tudo isso está sendo muito discutido, assim. É bom falar também, é legal falar do turismo também. Claro. Eu acho que porque teve muito esse receio anterior ao Mundial. Exatamente. Os aeroportos vão funcionar, os turistas vão ser assaltados aqui. No sentido do turismo, eu acho que o Brasil foi um sucesso. Porque quando a coisa é ruim, a gente tem que falar que é ruim, né? Mas quando é boa, você tem que falar... Eu acho que o turista que veio, ele tem vontade de voltar pro Brasil numa próxima oportunidade. Talvez nas Olimpíadas, que está aí em junho, eu vou também na final do futebol. Vou estar lá. Tomara que o Brasil chegue, vai ser um dia histórico também, né? Eu não sei se vocês vão pro Rio de Janeiro, mas acho que... Você assistiu jogos da Copa do Mundo? Eu assisti, então, eu fiz pelo sistema de compra de ingresso mesmo. Eu comprei, fui atrás, fiquei na FIFA, insisti. Eu consegui comprar Brasil e Colômbia, fui até o Castelão, fui lá no Ceará, tava com uma gripe desgraçada até no dia, cara. Mas foi tomando Benegripe e consegui. Foi um jogar de bola, foi o jogo da contusão do Neymar, né? O jogo da contusão do Neymar. E fui também em França e Nigéria, na Arena de Brasília. Nós estávamos falando das arenas, a Arena Mané Garrincha, né? Agora a Arena Brasília é linda também. Agora tem que ver o que vai acontecer com ela, né? Exatamente. Na organização, o Brasil correspondeu à expectativa? Você fala alguma coisa sobre isso aqui no livro? Sim, falo. Eu acho que correspondeu. E aí, já fazendo um adendo para a política, ontem nós tivemos manifestações, né? É importante a gente destacar também, se o Brasil conseguiu, na hora que precisou fazer uma Copa do Mundo de excelência, um Mundial de excelência, por que a gente não pode melhorar também os nossos governantes, o dia a dia do povo brasileiro, né? Por que os hospitais não podem ser melhores? Por que as escolas não podem ser mais decentes? Tudo isso aí está aí no livro também. Tá para interessar. É um livro, é o que eu te falei, é sobre o futebol. Só que a gente tem que falar um pouco de política também. Claro. Porque está envolvido, né? Tá tudo junto. Caminho junto. Bom, e para adquirir o livro? Então, como eu disse, o livro está sendo vendido no site da editora. Vou passar com calma pro pessoal. É www.editoramultifoco.com.br. As Copas Perdidas em Casa, é facinho para adquirir, a venda é pela internet, você faz a encomenda e o livro chega. Mas eu tô na luta também, tô na caminhada, se Deus quiser, como vocês estão me ajudando hoje aqui, tem bastante gente comprando a ideia mesmo do livro, quem gosta de futebol, quem gosta de esporte, e se Deus quiser, daqui a pouco as livrarias vão começar a pedir também, e vai ter livros aí em São Paulo, aqui em Campo Grande, nas livrarias. Você é muito jovem, 23 anos, já é escritor, estudioso, analisa, observa, com certeza. E a Copa de 1950? Certo. Qual foi o legado da Copa de 50? Você leu alguma coisa sobre isso? Sim, você estudou, bastante. Viu profissionais? Bastante. Inclusive... Está no livro aqui também. Isso. Sim. Eu queria ter conversado com um senhor que se chama José Bonifácio, não consegui. Que ele é testemunha ocular do Maracanaço. José Bonifácio. De 1950, mas eu não consegui, ele foi à Copa do Mundo de 2014.
Mas eu, assim, principalmente para 1950, eu fui nos clássicos. Orlando Duarte, Gêneto Novaes Neto, esses caras assim, que são referências. Eu li livros dele, eu busquei, na medida do possível, eu conversava também. Foi um pouquinho mais difícil conversar. Mas isso que é o lindo do livro, né? Por exemplo, eu li coisa do Nelson Rodrigues. Porque o Nelson Rodrigues chamou a derrota de 50 de Hiroshima brasileiro, tamanho, o impacto que o torcedor brasileiro sentiu em relação à derrota de 2-1 para o Uruguai. Então, o Nelson Rodrigues, para quem não sabe, né, já é falecido, mas o livro dele está aí, a obra dele ficou, e eu me utilizei dela também. Isso é muito importante. E na medida do possível eu conversava também com os professores da USP, né, estando lá, o pessoal especialista, e foi muito importante estar aí no livro também. A derrota de 50, como a derrota de 2014, foram derrotas trágicas. Os sofrimentos foram as mesmas, né? Sim. Os mesmos. Essa pergunta também é muito legal. Isso é algo que eu concluí, que eu constatei no desfecho do livro. Assim. Eu acho que o povo brasileiro reagiu diferente às duas derrotas. Até porque são 64 anos de diferença. É muito tempo. Como eu acabei de dizer a você e aos ouvintes, em 1950 o Nelson Rodrigues considerou a Hiroshima brasileira. Por que isso? Porque na época o Brasil era um país que tinha 50% de analfabetos. Praticamente não havia água encanada no país. Então as pessoas precisavam, o povo mesmo, se agarrar a derrotas esportivas para se sentir no mínimo do tamanho das nações de primeiro mundo. Então quando o Brasil perdeu tão próximo de ganhar para o Uruguai, foi assim uma surra muito grande, mexeu com o brio, com o ego e com a moral do povo brasileiro. Eu não sei se vocês concordam comigo, isso é legal também de escrever, que a gente pode discutir. Eu acho que 64 anos depois, a derrota para a Alemanha, por mais que foi chocante, eu fiquei assim, eu até chorei quando o Brasil perdeu na Alemanha. Eu gosto muito de futebol. Só que assim, eu acho que o povo brasileiro não reagiu como uma Hiroshima, não foi uma bomba atômica que caiu no brio do povo brasileiro. Porque eu acho que hoje o Brasil já não depende mais de vitórias no futebol para se equiparar às nações, as ditas nações mais envolvidas. Então até o povo brasileiro levou mais a brincadeira. Eu mesmo sofri na hora, mas outro dia eu já estava fazendo piada. Você vai fazer o quê, né? Eu acho que sofre, porque nós somos o país 5 vezes campeão do mundo. Então a gente ama o futebol. Mas eu acho que a gente reagiu bem melhor do que em 50. Em 50, sim, Marcelo, os relatos do pessoal, dos cronistas da época... Há relatos deles aqui. Há relatos, assim, é uma coisa... Esse livro é interessante. O pessoal perdeu o chão, cara. Eu não acho que houve isso no 7-1. Houve um choque, houve um estranhamento, porém não mexeu com a nossa moral, assim, a gente não... Mexeu com o orgulho de ser brasileiro, eu acho que dessa vez não. Eu penso que dessa vez a gente levou numa boa, assim, a derrota, podemos dizer. Interessante. Foi um choque, mas não mexeu muito com a nossa moral. Né? Não mexeu com o brilho do povo. Em 50, o pessoal se sentiu bem ruim, bem mal. Agora são 6h49 em Campo Grande. Vamos fazer um breve intervalo aqui com a entrevista com o Samir. Iríamos ouvir o Gilmar Calonga. Vamos ouvir a entrevista do Gilmar Calonga amanhã, viu, Sérgio Chaves? Vamos ouvir o Gilmar Calonga amanhã. Ele falando o que motivou, o que determinou a sua saída do Corombaense. O Corombaense perdeu mais uma ontem no Campeonato Estadual de Futebol. Sai o Gilmar e o Corombaense começa a se complicar no Campeonato Estadual de Futebol. A entrevista com o Gilmar Calonga nós vamos ouvir amanhã. O Campeonato Estadual de Futebol teve, além da vitória do Comercial sobre o Novo Operário por 2-0, o empate do Operário com Misto por 0-0 lá em Três Lagoas no sábado à noite, jogo que terminou ainda no primeiro tempo, aos 16 minutos, do segundo tempo, aliás. A SERC, Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão, derrotou Costa Rica por 2-1 de virada. O 7 derrotou a Aquidauanense por 2-0, o jogo foi no sábado à noite. O Águia Negra derrotou o Corombaense por 1-0, o jogo foi ontem, gol do Thiago Moura, aos 26 do segundo tempo. E, encerrando a sexta rodada, a Iviema derrotou o Naviraense por 1-0. A classificação do campeonato tem a seguinte... pontuação: o Operário 10, Comercial em terceiro com 9, Novo Operário com 6, Misto com 5 e o Lanterninha SERC com 5 pontos. Perde no saldo de gols para o Misto a SERC. Se terminasse o campeonato hoje, estariam classificados Operário, Costa Rica, Comercial e Novo Operário. Misto e SERC ficariam fora. SERC seria rebaixada.
No grupo B, a liderança pertence ao 7 de setembro de Dourados, 13 pontos. Águia Negra tem 10, Iviema também com 10, Corombaense em quarto com 6. Na sequência, Naviraense com 5 e o Lanterninha com 3 pontos ganhos, o Aquidauanense. Se terminasse hoje a competição, estariam classificados os seguintes times. O Corombaense seria rebaixado, o Aquidauanense com 3 pontos ganhos, amagaria a segunda divisão.